Marlene, recentemente o Banco de Moçambique, junto do Ministério dos Transportes e Comunicações, através do Programa de Desenvolvimento Espacial, lançou oficialmente o Sistema de Informação Geográfica dos Pontos de Acesso Financeiro. Uma novidade que está a criar aqui muita ansiedade, muita euforia por parte das comunidades. Olhando para os focos e para os objetivos desta plataforma, que impactos econômicos a implementação do mapeamento georreferenciado dos pontos de acesso aos serviços financeiros irá ter para o país? E que ações concretas serão desencadeadas para o alcance deste impacto? Boa noite, Kátia. Muito obrigada por nos ter convidado a este programa para explicar um pouco sobre o Programa de Desenvolvimento Espacial. Bom, como eu disse, na semana passada foi lançado o mapeamento dos pontos de acesso aos serviços financeiros, com base no qual as instituições financeiras terão informação, assim como o público no geral, sobre a localização física de cada uma das instituições financeiras. Referimos-nos, neste caso, a agências, ATMs, POS, incluindo instituições de moeda eletrónica, portanto, refiro-me a M-Pesa, M-Mola, M-Cash. Com o referenciamento que foi feito, o georreferenciamento que foi feito, o passo seguinte a ser realizado é analisar a cobertura dessas instituições financeiras ao longo do país e avaliar as áreas que não são cobertas pelas instituições financeiras no âmbito da estratégia de inclusão financeira do Banco de Moçambique, que pretende que em 2022 75% da população moçambicana tenha acesso a uma instituição financeira, portanto, num raio de 5 quilómetros do seu local de habitação ou do seu local de trabalho. Portanto, uma vez identificados os pontos de acesso financeiro hoje, o passo seguinte será avaliar os pontos para os quais os serviços financeiros devem ser expandidos em face de existir uma demanda e não existir um banco, uma instituição financeira. Então, para fazer essa expansão, é necessário fazer a combinação de informação de densidade populacional, portanto, nas diferentes áreas, combinando essa informação com outras infraestruturas, como energia, portanto, antenas de telecomunicações, e ver, portanto, se existe uma instituição financeira. Não existindo uma instituição financeira, é necessário que existam essas outras infraestruturas. Portanto, para poder ter um banco, é preciso ter energia no local, é preciso ter acesso, é preciso ter estradas, ou acessibilidade, pelo menos, não importa o nível de estradas, e é preciso ter uma antena de telecomunicações. Então, depois de feita essa avaliação, é possível identificar os pontos potenciais para onde as instituições financeiras podem expandir, de modo a permitir que o Banco de Moçambique alcance o seu objetivo de incluir o máximo da população moçambicana, portanto, no raio de 5 quilómetros, ter um ponto de acesso financeiro. Um dos pressupostos que orienta o Programa de Desenvolvimento Espacial é ser um instrumento de apoio de desenvolvimento. Olhamos para o desenvolvimento das economias espaciais, assim é que é, para se alcançar o crescimento econômico de forma institucional, ambiental e socialmente sustentável e benéfica. Desde o período do lançamento estamos a falar muito do PDE. O que é esta instituição e como é que ela funciona? Portanto, o PDE surge no âmbito da complementação da estratégia para o desenvolvimento integrado do sistema de transportes, portanto, dentro do Ministério dos Transportes. Portanto, o governo de Moçambique entendeu criar o Programa de Desenvolvimento Espacial para promover o pensamento espacial. Para esse efeito, ela desenvolveu uma plataforma tecnológica, portanto, que está disponível online, que visa, portanto, exatamente tornar acessível a todas as instituições públicas, privadas, organizações não governamentais e parceiros, informação sobre infraestruturas nacionais, portanto falamos de infraestruturas no geral, sobre terra, sobre clima e sobre população. Portanto, o PDE, para desenvolver essa plataforma, usa os dados do censo, portanto, como base,
e todas as infraestruturas que têm a ver com estradas, telecomunicações, energia, água, portanto, uma série de dados que podem ser usados pelas instituições para fazer a sua planificação. Posso dar um exemplo de o plano quinquenal do governo, por exemplo, um plano, que é uma planificação que envolve todos os setores. Ele pode perfeitamente ser realizado usando a plataforma do PDE. Portanto, mobilidade, análise de uma mobilidade de passageiros. Como é que nós resolvemos o problema de transportes em Moçambique? Um dos pressupostos é onde é que as pessoas estão e para onde é que elas vão. E nessa avaliação de demanda e comportamento das pessoas, com base na plataforma que nós temos, é possível avaliar de onde as pessoas vão e para onde as pessoas vão e o que procuram e tentar influenciar políticas no sentido de levar esses serviços para os locais de habitação. Se eu falar, por exemplo, de Matola, não Matola, mas Belo Horizonte, portanto, que as pessoas praticamente vivem, dormem lá. Mas elas precisam de se deslocar a Maputo para vir trabalhar, para procurar bancos, procurar hospitais, se calhar, para procurar escolas. Então, com esta ferramenta é possível avaliar a demanda da população lá, portanto, o que é que as pessoas precisam cá, e planificar intervenções no sentido de levar as infraestruturas para junto das populações, porque esta ferramenta é uma ferramenta de planificação que visa criar as condições para a melhoria da vida das pessoas, ou seja, que as intervenções planificadas tenham em conta as reais necessidades da população e que elas sejam feitas de forma integrada. Portanto, não é possível planificar construir um hospital num lugar se não houver energia. Então, a planificação daquele hospital deve ter em conta se há acesso àquele lugar, portanto, se temos estradas, se temos energia naquele lugar, se temos uma demanda de população suficiente que possa usar aqueles serviços, e só assim que podemos viabilizar. Para além do Sistema de Informação Geográfica, que outras iniciativas o PDE está a desenvolver com vista a alcançar a sua visão? Bom, por um lado, portanto, para podermos alcançar esse objetivo, um dos primeiros aspectos é trabalhar com as instituições. Então, o PDE, para desenvolver a sua plataforma, teve que envolver-se com várias instituições, portanto, nós temos memorandos de entendimento com 7 instituições públicas, que são aquelas que produzem os dados que a plataforma hospeda. Portanto, os dados que estão na plataforma do PDE pertencem de outras entidades, eu falei aqui de infraestruturas, portanto, com essas instituições estabelecer relações com elas, de modo a que elas produzam informação e partilhem essa informação com o PDE, de forma a que possamos congregar ou agregar toda a informação num único portal. A outra iniciativa que nós tivemos é, portanto, definir um pacote regulatório legal para assegurar que essa informação que é partilhada e que todos estão a usar para fazer os seus processos de planificação é válida, portanto, é correta, é atualizada. Então, é preciso definir padrões portanto, essa é outra atividade, outra da nossa responsabilidade, é definir padrões para a produção, uso e partilha desses dados. O outro aspecto é assegurar que essa informação, a forma como os dados são transferidos para a plataforma de modo permanente e interoperável. É preciso assegurar que há comunicação entre os sistemas das bases de dados na sua origem com a base de dados do PDE. Portanto, à medida que as instituições vão atualizando na sua base de dados, a informação vai estar atualizada também no PDE. Portanto, há interoperabilidade de sistemas, ou seja, eles comunicam-se. E essa é outra iniciativa que nós temos. E, portanto, engajamento cada vez mais das partes, ou seja, que todos sintam esta base de dados como sendo sua. Portanto, não é uma base de dados do PDE, mas é uma base de dados que todos podem usar para as suas atividades. E uma iniciativa que nós tivemos também, para além da do Banco de Moçambique, que se tornou pública, foi uma maratona de desenvolvedores de aplicativos que nós realizamos no ano passado, em junho, que juntou cerca de 150 jovens desenvolvedores de aplicativos para procurarem soluções a problemas. Por exemplo,
de pescadores que pescam muitos produtos, mas não conseguem alcançar o mercado. E têm intermediários. Então, como resolver os problemas desses pescadores que não conseguem vender os produtos e, ao mesmo tempo que se resolve o problema das pessoas que procuram o produto, mas não chegam ao pescador? Então, esta plataforma permite acomodar aplicativos que possam juntar esses dois elementos numa cadeia de valores. Olhando concretamente para o grupo-alvo, quem serão os beneficiários destes serviços? Bom, as instituições públicas numa primeira fase, porque portanto, o PDE está dentro do governo, então pretendemos usar, portanto, disponibilizar esta ferramenta para que o governo planifique as suas intervenções usando-a, permitindo que todos possam ver o que existe hoje e planificar as suas intervenções futuras em função das necessidades. O público, portanto, alvo numa fase inicial são as instituições públicas, portanto, o setor privado. Portanto, se eu for a olhar, por exemplo, para a área de desenvolvimento agrícola, interessa, portanto, a quem vai desenvolver portanto, atividades agrícolas, saber que infraestruturas é que existem em torno dos locais com potencial. Então, portanto, através desta plataforma, eles podem ter acesso, primeiro, a quais são as zonas com potencial para desenvolvimento agrícola, porque nós temos essa informação disponível, e também podem ver quais são as condições das infraestruturas de estradas, porque a produção agrícola tem que ser escoada, portanto, permite-lhes também ver se existe alguma indústria próxima, portanto, alguma unidade industrial, portanto, os privados também podem usar a plataforma para esse efeito. Os bancos comerciais, por exemplo, portanto, usam a plataforma para mapear, para saberem para onde podem estender os serviços. Em função do que as pessoas precisam nos locais, eles usam a plataforma também para poder ter novos produtos e novos serviços que possam dar. Portanto, o público em geral precisa, as organizações não governamentais e os parceiros de implementação também precisam, porque apoiam muito em projetos sociais e eles precisam desta plataforma também para ver o que é que existe hoje, portanto, nos seus diagnósticos, em vez de terem que se deslocar aos pontos para saber que infraestruturas existem, eles podem aceder à plataforma e ver o que é que existe hoje para poderem planificar as suas intervenções. Isso evita a duplicação, portanto, duas intervenções para o mesmo produto no mesmo local por desconhecimento e, portanto, evita a realocação melhor dos recursos, porque uma vez identificadas as condições de um determinado lugar, qualquer um pode planificar as suas intervenções com base em evidências, com base em dados, portanto, reais e atualizados sobre o que está a acontecer no local. Então, no final das contas, o que nós pretendemos com esta plataforma é permitir que todos, incluindo o público em geral, possa ter acesso à informação sobre o que existe em determinado local. Se a Kátia, por exemplo, quiser viajar por conta própria para ir a um local fora de Maputo ou distante de uma cidade, naturalmente quererá saber se lá tem energia, portanto, se vai poder carregar o seu telemóvel, há de querer saber se tem um banco para poder levantar dinheiro e poderá aceder a esta plataforma para ver o que existe nesse local e tomar a sua decisão de viajar com informação evidente, né? Portanto, com informação real e em tempo real. Também permite monitorar, portanto, esta plataforma também permite que tudo o que nós fizemos de plano, podemos ver se está a ser realizado. Então, ele permite também o monitoramento em tempo real de todas as atividades que são planificadas pelas instituições, sejam elas públicas, privadas, portanto, organizações não governamentais, porque ele tem imagens de satélite que permite visualizar, portanto, o que está acontecendo num local determinado, principalmente se for uma construção. Portanto, já foi erguida a escola, é possível ver antes de ir para lá e depois, naturalmente, as pessoas podem ir lá fazer a aferição. Mas a plataforma permite remotamente poder ter acesso a toda a informação sobre o que existe.